Beleza, pessoal. Então, na nossa última aula, nós construímos a nossa função, né, pisca-LED, né, obrigando o nosso usuário a informar qual que é o LED que ele quer piscar, tudo bem? Vimos que se ele não informar o LED, o nosso código ele não executa, ele dá erro, né? Então, conseguimos garantir agora, de forma dinâmica, né, que ao informar um LED, a gente consiga piscar esse LED específico, beleza? Beleza, pessoal. Vamos prosseguindo, né? Então, além disso, pessoal, a vantagem das funções aqui, além da gente reutilizar esse código, é que a gente pode mandar executar esses LEDs em qualquer ordem, tá? Então, ó, eu mandei executar vermelho, azul, amarelo, verde. Eu posso colocar agora ele voltando, ó. Então, agora vai piscar o amarelo, o azul, aí volta no vermelho e aí volta, tá? Então, eu posso criar sequências de LEDs, né? Então eu posso chamar as minhas funções independentemente da ordem. Se eu quiser, pisco vermelho, azul, vermelho, amarelo, vermelho, verde, quantas vezes eu quiser, tá? Repetir. Então a gente só chamar a nossa função, a gente reutiliza muito código e adapta para as nossas necessidades, tá? Pessoal, é o seguinte, essa aula aqui, ela vai ser um pouco mais longa, porque a gente vai abordar alguns conceitos aqui que, se você não tem contato com programação ainda, é, eu vou tentar ser o mais didático possível, certo? Porque existe um conceito na lógica de programação e algoritmo que são conceitos de tomada de decisão, tá? Ou controle de fluxo, tudo bem? Basicamente, acontece o seguinte: se acontecer alguma condição, o meu sistema tem que fazer tal coisa, certo? Se acontecer tal condição, faz uma. Se acontecer tal outra condição, faz outra. E assim sucessivamente. A gente vai controlando os fluxos de acordo com os eventos que acontecem, tá? O primeiro evento que a gente vai ter que controlar aqui no nosso jogo de gênios é o evento de um botão, certo? Nós temos botões no jogo de gênios para registrar nossas respostas, e ao pressionar o botão a gente vai ter que verificar essa resposta, certo? Até a gente chegar lá, a gente vai percorrer um caminho aqui de estruturação desse pensamento, tá? Nesse momento, o que que eu vou propor que a gente desenvolva, tá? Nós vamos colocar os botões aqui e nós vamos condicionar a piscada do LED com os botões. O que eu quero dizer? Eu vou ter um botão para o vermelho, um botão para o azul, um botão para o amarelo e um botão para o verde. Quando eu apertar o botão do amarelo, pisca de amarelo. Ele não vai ficar piscando automaticamente igual a gente está fazendo agora, sem qualquer descrição. Então eu quero condicionar o pisco do LED, né? Então, apertou o botão do LED verde, vai acender o verde. Se apertou o botão do azul, vai acender o azul. E assim sucessivamente, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então nessa aula, a gente vai tentar concentrar aqui duas coisas, tá? Que duas coisas diferentes. A primeira, como que a gente configura um botão, tá? Como que o botão funciona? Então a gente tem um jeito de mapear ele, que é um pouco diferente. E depois a gente vai ter que lidar com esses conceitos de controle de fluxo, né? Porque configurei meu botão, apertei meu botão, e aí? Eu quero saber se o meu botão for pressionado, eu faço alguma coisa, tá? Então a gente vai ver esses dois conceitos. Como que a gente configura o botão e como que a gente associa isso com algum tipo de evento, tá? Que é o evento de apertar o botão, beleza? Então, vamos começar com a configuração dos nossos botões, tá? Então, eu vou suprimir aqui meu código rapidinho e vou procurar aqui, ó, um botão, tá? Se ele não estiver aparecendo aqui na sua tela inicial, é só você escrever botão aqui que ele aparece, beleza? Vou puxar aqui quatro botões, um para cada LED, e foi exatamente por isso que eu coloquei um espaçamento de quatro pininhos aqui, certo? Criei aqui um botão para cada LED, então a mesma coisa, tá? Todo componente tem o positivo e tem o negativo. E como é que a gente faz isso aqui nos nossos botões, tá? Porque os nossos botões, eles têm quatro perninhas aí, né?
Se você passar a mão aqui, ó, tem terminal 1B, terminal 2B, terminal 1A, etc, tá? Na verdade, a gente não precisa de todos esses terminais, a gente só precisa de dois, tá? Então, a gente vai utilizar esse terminal 1B aqui para o nosso positivo, certo? E o nosso terminal 2A aqui para o negativo, e a gente já explica, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou ligar aqui nas minhas portas que estão sobrando, tá? Então, vou colocar esse aqui na porta 9. Como esse aqui é o botão vermelho, pessoal, que eu vou colocar para representar o vermelho, o fiozinho dele eu vou deixar vermelho também, tá? Então, eu vou ligar todos os positivos aqui e depois a gente liga os negativos, tá? Então, como esse daqui vai ser um evento controlado, o clique do botão, né? A gente vai colocar aqui nas portas digitais, tá? Opa, 7. Deixa eu só mudar a cor, né? Respeitar nossas convenções aqui. Esse aqui vai ser verde, então. E esse aqui vai ser o amarelo, tá? O negativo, pessoal, eu vou puxar dessa perninha aqui, ó, terminal 2A. E vou levar aqui na minha corrente de retorno, certo? Onde que tá caindo lá no nosso GND. Então, coloquei. Coloquei aqui. Opa. E coloquei aqui, tá? Os botões, pessoal, estão configurados, tá? O que eu quero conversar aqui com vocês? Antes da gente ir para o código ali e aprender como que mapeia, etc., eu vou tentar explicar aqui como que passa essa energia pelo meu botão, porque isso vai ficar um pouco mais fácil para a gente compreender como que a gente faz o código, tá? Então, esse cabinho aqui, ele traz a energia lá da porta, né, da nossa porta digital, para o nosso botão. Então, essa energia ela vem aqui, passa aqui por esse terminal 1B e ela vem transversal aqui, ó. Aqui, ó, essa parte maior é o botão de fato. Então, o circuito passa embaixo do botão, na transversal, aqui, e chega aqui do outro lado do terminal 2A e vem aqui para nossa rede de retorno, tá? Então, ele sempre vem vindo aqui, energia daqui, e vai passando aqui na transversal, embaixo do nosso botão, tá? Nós vamos utilizar aqui, pessoal, uma metodologia de botão que a gente vai chamar de pull-up, tá? Então, assim, em tese, o botão ele precisa também de um resistor, tá? Esse componente ele precisa de um resistor. Porém, nós temos um resistor que ele fica dentro da placa do Arduino, e a gente vai utilizar ele, tá? É um resistor padrão que tem ali que a gente pode utilizar para alguns componentes, tá? Então, para facilitar, eu vou usar essa abordagem porque a gente não precisa ficar colocando resistores aqui, a gente vai utilizar o do próprio Arduino, tá? Só que a gente tem algumas configurações para fazer, tá? Então, vamos primeiro mapear, né, criar nossas definições e a gente volta aqui a discorrer as nossas questões de elétrica, beleza? Então, da mesma forma que eu mapeei os meus LEDs, eu vou mapear meus botões também. Eu vou criar aqui, ó, define botão vermelho. Meu botão vermelho está na porta 9. Vou lá, define. Lembrando sempre com letra maiúscula. Botão azul está na porta 8. Define. Botão amarelo está na porta 7. E aqui, pessoal, é o único lugar que a gente não termina com ponto e vírgula, tá a nossa instrução. Define. Botão verde 6, tá? Criamos aqui as nossas constantes e agora a gente tem que mapear, certo? Então, pin mode, vou colocar aqui botão vermelho, né? Ou seja, eu converti lá o 9 para uma palavra botão vermelho, só que eu tenho que registrar no meu Arduino, né? Falar assim, olha, lá na porta 9 tem o meu botão vermelho mapeado. O que eu vou fazer com ele, tá? A gente utilizou para os LEDs output, ou seja, o Arduino enviar energia através dessa porta. Aqui a gente vai fazer um contrário, tá? Por quê? Porque o que a gente quer saber é se o botão foi pressionado. Então a informação que o botão foi pressionado não é o Arduino que manda, o Arduino recebe. Então, em vez da gente fazer aqui uma operação de escrita em um determinado lugar,
a gente vai fazer uma operação de leitura, ou seja, o Arduino precisa ler alguma informação para saber se o botão foi apertado ou não, tá? E aqui a gente vai utilizar uma outra constante que chama input pull-up, tá? Input quer dizer que ele vai ler, então aqui, essa aqui é uma porta, ela não vai enviar dados, ela só vai receber dados. E o pull-up é para resolver aquele problema do resistor que eu comentei, para a gente utilizar o resistor do próprio Arduino, tá? Então, para esse caso aqui do botão, a gente consegue colocar input, underline, pull-up, tá? Se nós fôssemos utilizar outra metodologia de botão, a gente precisaria de um resistor, tá? Então, só para simplificar aqui o curso, a gente vai criar dessa forma, tudo bem? Então, vou fazer a mesma coisa para todos os botões. Então, botão vermelho, botão azul, botão amarelo e botão verde. Beleza? Mapeei todos, tá? E agora eu preciso saber se o botão foi apertado ou não para eu fazer alguma coisa, tá? Então, vamos voltar aqui no meu sisteminha aqui, tá? Eu comentei com vocês no começo do curso que essas portas aqui, essas portas digitais, eram diferentes dessa porta aqui de baixo, porque essa porta aqui de baixo, ela envia energia de maneira constante, certo? E as portas digitais, por padrão, elas não enviam energia. Ela só envia energia quando a gente manda, tudo bem? Quando nós estamos utilizando esse resistor por padrão do Arduino, essa porta ela funciona um pouquinho diferente. Ela funciona da seguinte maneira. Por padrão, essas portas vão ficar energizadas, certo? Funciona ao contrário. Então, enquanto os nossos LEDs não se energizarão até a gente mandar, os nossos botões, essas portas, por conta do botão, ela ficará mandando uma corrente elétrica para o botão, tá? Ela funciona ao contrário. Por quê? Tá? E agora a gente vai compreender por quê. Lembra que eu falei que a energia passa aqui no terminal 1B e vem na transversal aqui e sai no terminal 2A? Então, essa energia, ela fica constante passando aqui, tá? Então, pensem que você tem um cabinho, por exemplo, né? Tem pensa que você tem um cabinho ali embaixo, uma ligação. Você tem uma ligação embaixo do seu botão. E tá passando energia aqui todo momento. Quando o botão ele é pressionado, essa ligação ela afunda e ela rompe. Se esses dois condutores aqui eles se desvinculam, não passa mais energia entre eles. Opa! Então, o que a gente pode pensar? Que enquanto está passando energia, ou seja, enquanto estiver ligado, lembra que os valores lá é sempre high ou low, ou seja, ligado ou desligado? Enquanto estiver ligado, então, ou seja, enquanto tiver energia, enquanto tiver high, é porque o botão não foi pressionado, porque o circuito está conectado. Quando o botão é pressionado, esse circuito ele se desvincula e para de passar energia. Porque você lembra que um circuito ele precisa ser um caminho fechado para que os elétrons consigam andar? A partir do momento que a gente aperta o botão, ele se rompe e aí para de passar circuito, para de passar energia, quer dizer então que ali não há mais energia, ou seja, fica em estado low. Então nós sabemos que se tiver high é porque ele não foi pressionado e se tiver low é porque ele foi pressionado, que não está passando energia, tá? É por isso que é feito dessa forma, tá? Compreendendo isso, como que a gente vai fazer em programação, tá? E a gente vai compreender aqui a nossa estrutura condicional no nosso C++, que a gente utiliza a palavra if, tá? E como que a gente vai fazer essa verificação, tá? Já que a gente já sabe que é aqui que a magia acontece, que o loop fica rodando ali, loucamente, né, eternamente, a gente vai fazer a nossa implementação aqui, tá? Essas linhas de código aqui eu vou remover, porque eu não quero mais que eles fiquem piscando sequencialmente. Eu quero condicionar o piscar do botão com o pressionar de um botão. O piscar de um LED com o pressionar de um botão, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover, ou seja, a minha aplicação, nesse momento, ela não faz rigorosamente nada. Se eu executar aqui, nada vai acontecer, porque não tem nada definido dentro do meu loop, tá? Só ele veio aqui, fez a leitura, mapeou tudo, mas não está executando nada, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou fazer, então, aquelas condições. Visto que o loop fica rodando, ele sempre vai verificar
E como que a gente verifica aqui? A gente coloca if, que é se em inglês, se. Como que eu sei que um botão foi pressionado, tá? Lembra que para a gente acender um LED, a gente fazia o digital write, ou seja, escreva na porta alguma coisa? Para a gente ler um valor, já que a nossa porta agora ela é de input, ou seja, de leitura, nós temos um comando ao contrário, que é o digital write, certo? Perdão, o digital read, né? Digital write para escrever, para acender um LED. E o digital read para saber, eventualmente, se esse LED está aceso ou não, ou capturar alguma informação, que é o que vai acontecer no nosso botão, né? Então a gente vai fazer um digital read do nosso botão para saber se está passando energia nele ou não. E agora a gente sabe, se tiver passando energia, é porque ele está normal. E se não tiver passando energia, é que ele foi pressionado. Então o que a gente pode fazer? Se a gente vai colocar aqui agora o nosso comando digital read, ou seja, leia uma porta digital, e a gente precisa informar qual parâmetro? O número da porta. Lembra que o número da porta a gente já converteu aqui para os nomes das nossas constantes? Então é muito mais fácil, né? Eu posso vir aqui agora, se digital read do botão vermelho, ou seja, ele vai lá e lê a porta do botão vermelho. Se isso for igual, por exemplo, a low, né? Ou seja, não tiver passando energia lá, a gente vai piscar o LED vermelho, certo? Então, como que a gente consegue comparar, tá? Aqui no nosso C++, a gente usa o sinal de igual igual para comparação. Então, se a leitura do meu botão vermelho for igual igual a low, né? Ou seja, ele foi pressionado, ou seja, parou de passar energia embaixo dele, eu vou abrir o meu bloco aqui de minhas chaves e vou executar uma função se essa condição aqui for verdadeira. Ou seja, se meu botão vermelho for pressionado, o que eu vou fazer? Piscar o LED vermelho. Então, vou vir aqui, pisca LED, e vou informar aqui LED vermelho. Opa. Beleza, pessoal? E a mesma coisa para as outras, tá? Se digital read, botão azul igual a low, ou seja, se meu botão azul foi pressionado, eu vou abrir aqui meu código e vou falar pisca LED, LED azul. E da mesma forma para os outros, tá? Vou copiar aqui e vou substituir só o nosso botão amarelo. Botão amarelo, LED amarelo, botão verde. Se o botão verde for pressionado, vai acender o LED verde. Beleza? Então, dessa forma, ele vai fazendo a verificação toda hora no loop, ele fica verificando a todo momento. Se alguma dessas verificações forem verdadeiras, ele vai executar o pisca-LED do LED correspondente. Beleza? Vamos testar? Então, ao executar aqui minha simulação, reparem que ele não fez nada, certo? Porque a gente não pressionou botão nenhum. E se eu pressionar aqui, por exemplo, do amarelo, ele acendeu o LED amarelo. Porque essa condição aqui foi a única que foi verdadeira, ou seja, o único que deu low ali foi ela. Enquanto isso, está passando energia embaixo de todos os botões. Se eu interrompo a passagem de energia aqui do vermelho, ele fica low quando eu ler, e ele pisca, então, o meu LED vermelho. E a mesma coisa para o azul, e a mesma coisa para o verde. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, e até a próxima aula, beleza? Tchau, tchau.